endometriose é caracterizada pela presença de células do endométrio, que é o tecido que reveste o útero, em outros lugares do corpo. Essas células podem ir parar no intestino, na bexiga, nos ovários da pessoa, podem parar em qualquer outro lugar que não seja o útero. Ela é uma doença relativamente silenciosa. Muita gente tem e não sabe que tem. Muita gente tem e só vai descobrir lá na casa dos 30 anos, quando tenta engravidar e não consegue. Porque a endometriose ela pode causar infertilidade também. Às vezes a pessoa tem sintomas, mas são sintomas não tão relevantes, a pessoa não dá muita bola, ou escuta que aquilo é normal, às vezes até de médicos, e a pessoa não vai atrás, não investiga, e acaba ficando com a doença ali se desenvolvendo, né, sem tratamento. As causas também não são muito claras, parece realmente ser uma junção de fatores genéticos e fatores ambientais. Eu descobri quando eu tinha 16 anos, eu considero isso um ponto muito positivo, porque com certeza se eu fosse descobrir lá na frente, a doença já teria se desenvolvido muito mais e o tratamento seria bem mais complicado. Então, como tudo começou? Eu sempre tive muita cólica quando eu tava menstruada. Cólicas, assim, de nenhum remédio funcionar, de eu ter que faltar aula, ter que faltar trabalho. Não consegui fazer absolutamente nada por causa de cólica. Quase todas as gurias que eu conheço têm cólicas fortes. É algo bem complicado e não é um sintoma que dá pra se basear totalmente, porque muita gente tem. Com certeza não são todas essas pessoas que têm endometriose, mas é algo importante de ficar atenta. Eu também tinha um fluxo muito, muito intenso. Parecia que eu tava tendo uma hemorragia interna. Era assim, gente, era muito sangue. Ao ponto de um absorvente noturno não segurar, sabe? Realmente era muito sangue e muita cólica. Sem contar que o meu fluxo era totalmente desregulado. Eu não tinha um período certinho, tipo, eu menstruo uma vez por mês, tantos dias. Não. Às vezes vinha a cada 2 meses ou a cada 1 mês. Eu também não tomava pílula, então não tinha como ter esse controle. Então, realmente, era uma caixinha de surpresas. Também tinha muita alteração intestinal quando eu tava menstruada. Então, meu intestino, ele ficava louco. Às vezes ele não funcionava, às vezes funcionava demais e me dava uma caganeira horrível. Então, assim, independente da alimentação ou de qualquer outra coisa. Também é um dos sintomas de endometriose que é bom ficar atento. Essas alterações intestinais durante o período menstrual. E outro sintoma que eu também sentia é dor durante a relação. Não era sempre que eu sentia, mas em alguns momentos vinha essa dor. E também é um sintoma que a gente tem que ficar bem atento. A primeira crise foi em dezembro de 2016. Antes desse dia, eu realmente só tinha um fluxo intenso, um fluxo insuportável. Eu achei que era só isso, que tava tudo certo. Mas, em dezembro de 2016, eu tive uma crise de dor absurda. Foi numa noite em que eu tinha saído com uma amiga, a gente comeu, tipo, batata frita, essas coisas. Eu cheguei em casa com uma dor muito forte. Não era dor de cólica, era uma dor diferente que eu nunca tinha sentido. A minha barriga tava muito estufada. E era uma dor, eu não sei explicar pra vocês, mas era uma dor mais na lateral, assim, da barriga. E que era uma dor profunda, assim, ela se aprofundava e abraçava meus órgãos, assim. E era uma sensação de queimação, como se estivesse enfiando uma faca quente em mim, sabe? Essa é a descrição mais próxima que eu consegui fazer. Dor horrível e a minha barriga só inchava. Essa crise, ela durou algumas horas. Foram horas bem tristes. Eu achei que tivesse sido por alguma coisa que eu comi, que eu tinha comido bastante besteira. E deixei pra lá, tipo, deve ter sido da comida e tudo certo. Até que em março de 2017, a coisa piorou. Início de 2017 eu tinha feito a retirada das amígdalas. É um processo cirúrgico, né? Tu passa por anestesia geral e tudo mais. É uma agressão ao teu corpo. Mas a cirurgia foi tudo certo. Algumas semanas depois, eu tive de novo uma crise de dor da endometriose. E essa, meu Deus, foi complicado. Gente, era uma dor excruciante. Eu não sei descrever pra vocês. E era uma dor que aumentava ao longo do tempo. Começou uma dor forte, mas, tipo, relativamente suportável. E ela só aumentava. Eu não sabia o que era aquilo. A barriga começou a inchar. Parecia que eu tava grávida. E, gente, eu tomava remédio. Eu odeio tomar remédio. Mas nessa situação era uma dor tão forte que eu queria fazer aquilo parar. Comecei a tomar remédio e nenhum remédio funcionava. Era como se eu não tivesse tomado nada, sabe? Gente, eu tomei até laxante. Pra ver se era alguma coisa, né? Mais intestinal, pra ver se passava. Mas não era, né? Eu lembro que a dor começou lá pela tarde. E só aumentava. Chegou um ponto, assim, que eu não aguentava mais de dor. Eu tava me contorcendo de dor. E aí meus pais me levaram pro hospital. Isso já era de noite. E assim, eu comentei que eu tinha passado por uma cirurgia, né? Semanas antes. Eu não sei se teve relação eu ter tido a crise semanas depois.
porque querendo ou não, a cirurgia é uma agressão ao teu corpo, então o teu corpo ele fica mais debilitado. Eu não sei se isso pode ter influenciado a crise ter vindo. Também tem fatores emocionais que estavam envolvidos, né? Até comentei um pouquinho sobre essa questão no meu vídeo de fobia social, vou deixar aqui em algum lugar. Que 2017 foi um ano muito ruim pra mim. Eu tava com uma provável depressão na época, eu tinha saído de um relacionamento abusivo, toda aquela pressão de vestibular, né, terceiro ano e tudo mais. Com certeza esses fatores emocionais influenciaram a eu ter essa crise em 2017. Bom, cheguei no hospital, tive que esperar horas, gente, era uma dor insuportável. Eu fui atendida e o médico falou, eu tenho certeza que é apendicite. Que era na mesma região ali do apêndice a minha dor, e do mesmo lado. Tinha um lado que doía mais, e era justamente o lado do apêndice. E ele, não, eu tenho certeza absoluta que é apendicite. Aí me botou lá no exame pra enxergar o apêndice. Não acharam meu apêndice. Não sei o que aconteceu, meu apêndice quis se esconder, não sei o que aconteceu. Eles já ficaram meio assim, tipo, tá, talvez não seja apendicite, talvez seja outra coisa. E a dor só foi parar quando fizeram medicação na veia, porque medicação oral não tava dando mais. Não fez efeito nenhum. Até me ofereceram morfina no hospital. Mas eu, ai, gente, acho que é melhor não arriscar, né? Eu tava dando pra aguentar com a outra medicação, então eu, ai, tá dando pra aguentar, não vamos arriscar uma morfina, né? Sair daqui viciada, sei lá. Aí começaram a suspeitar de cisto nos ovários, porque fizeram uma ecografia transvaginal em mim, e viram que tinha uns negócios estranhos nos ovários. Ai, isso deve ser cisto no ovário, não sei o quê. Começou umas especulações, mas eu não sabia o que estava acontecendo. No meio de toda essa coisa, a criatura ainda foi ter caganeira no hospital. Você lembra do laxante? Então ele vai fazer efeito lá no hospital. Fiquei cagando a noite inteira no hospital, super agradável, gente. Nossa, foi uma noite maravilhosa. Eu tava lá com caganeira, com soro, com medicação, sem entender o que tava acontecendo, os médicos fazendo um monte de exame em mim, não achando nada. Tava um caos. Fizeram uns exames, eu tava anêmica. Viram que eu tava com sangue na cavidade abdominal, tipo hemorragia mesmo, que aí era da endometriose, né? Eu comecei a me apavorar, tipo, meu Deus, eu vou morrer. Daí me levaram pro quarto, porque antes eu tava numa salinha de medicação, assim. Acho que é ali que eu fui internada mesmo. Acho que no outro dia, não sei. Eu fiquei alguns dias internada, não sei se chegou a uma semana. Deve ter sido uns 4, 5 dias, que eu lembre. E assim, gente, eu não melhorava. E eu não podia comer nada porque não sabiam se eu ia ter que fazer cirurgia, porque não sabiam o que que era. Então eu tinha que estar em jejum caso eu tivesse que entrar em cirurgia. Então eu fiquei sem comer nada, e os médicos vindo e fazendo exames, e eu sem saber o que tá acontecendo. Teve um dia, mas esse dia eu me caguei de medo, que o médico entrou assim e disse, olha, teus exames estão horríveis. Não falou com essas palavras, mas foi o que a minha cabeça interpretou. Os exames estão horríveis e se não melhorar até amanhã, a gente vai ter que te abrir pra ver o que tá acontecendo. Ali eu fiquei, pronto, eu vou morrer. Eu vou aqui me despedir das pessoas, tchau, gente. Foi ótimo estar aqui. Porque ali eu achei que eu ia morrer, tipo, ok, não sabem o que tá acontecendo comigo, vão ter que me abrir, eu vou morrer na cirurgia e acabou. É isso. E ninguém sabia o que tava acontecendo, gente. Ai, cistos nos ovários e, tipo, tá, e aí? No outro dia eu melhorei. Melhorei no outro dia, ainda bem. Então não fui pra faca. Não sei como eu melhorei, sei lá. Meu corpo só... Ai, vamos dar uma força aí, né? Pra guria não sofrer mais. E aí não fui pra faca. Mas eu saí de lá sem diagnóstico, sem saber o que tava acontecendo. Me orientaram a consultar com uma gineco, que eu não tinha muito hábito, assim. Essa gineco que ela realmente... Bah, tu tem endometriose, não sei o quê. Gente, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Ela me explicou, assim... Aí ela, tu vai ter que começar a tomar uma pílula pra tu parar de menstruar, porque tu não pode menstruar. O que acontece? Toda vez que eu menstruo, aquelas células que estão perdidas pelo meu corpo começam a sangrar também. E aí eu tenho, tipo, uma hemorragia interna mesmo. Então a ideia era parar minha menstruação pra eu não ter mais esses sangramentos. Então ela me deu uma pílula com uma dosagem baixa, assim, de hormônio, pra não ser algo muito agressivo. Mas eu continuei menstruando. Eu tive que trocar pra uma pílula um pouco mais forte, que é a que eu tomo até hoje. Então eu comecei a tomar essa pílula, mas eu ainda sentia dores todos os dias. Claro, não era dor naquele nível do dia que eu fui internada, pelo amor de Deus, mas era uma dor bem chata, sabe? E eu sentia todos os dias aquela dor. Em 2019, eu li um livro maravilhoso que mudou minha vida. Como Tratar Doenças Autoimunes. Gente, esse livro é muito, muito bom. Quem tem algum problema de doença autoimune e tudo mais, eu indico muito a leitura. Eu não sei exatamente se a endometriose ela tá incluída em doenças autoimunes. Eu vejo muita gente dizer que sim, muita gente dizer que não. É uma doença um pouco misteriosa ainda. Esse livro
me ajudou muito, é um livro bem técnico, tá? Mas te traz vários pontos relevantes, assim, questão de alimentação, estilo de vida e tudo mais. Esse livro, ele traz um protocolo de retirada de alimentos. Então, glúten, essas coisas. Assim, gente, é um assunto super polêmico, essa questão de glúten, de não sei o que, de leite e tal. Eu não tô aqui pra discutir se o glúten faz mal ou não. Eu tô aqui pra dizer o que funcionou pra mim. Esse livro, sim, traz dados científicos, de coisas que o glúten pode fazer no teu organismo, e várias outras coisas que eu não vou lembrar agora. Assim, eu tava sentindo dores todos os dias. E eu, cara, não custa nada eu tentar, sabe? Tipo, vai que. E eu tentei. Eu tirei o glúten da minha dieta e, cara, eu parei de sentir dor. Não tô dizendo que qualquer pessoa que tirar o glúten vai parar de sentir dor, vai resolver todos os problemas, mas pra mim deu muito certo. Então acho que se tu tá com alguma dor crônica, alguma coisa, vale a tentativa. Se não funcionar, beleza, tenta outra coisa. Mas se funcionar, ótimo. E foi algo que funcionou muito pra mim. Cortei total o glúten, eu fiquei em torno de 4 meses sem nada de glúten. E nossa, gente, eu parei. Simplesmente parei de ter dor. Como é que eu tenho tanta certeza assim, tipo, foi o glúten. Tirei o glúten e melhorou. Porque eu não tive nenhuma outra mudança no meu estilo de vida associada à retirada do glúten. Minha vida continua exatamente a mesma, a única coisa que mudou foi a retirada do glúten. Então, por isso que eu associo essa retirada à pausa nas dores. Uma coisa que eu notei também com o tempo, quando eu comia, tipo, sei lá, 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, eu comia ali um pouco de glúten, ou comi demais e tal, já começava a sentir um pouquinho de dor. Então foi uma coisa que eu fui associando com o tempo também, tipo, comi demais glúten aqui e meu corpo já começou a reclamar, sabe? Então no início, assim, eu tava super regrada em relação a glúten, não comia nada. Hoje em dia eu já tô bem mais tranquila em relação a isso, se eu tenho vontade de comer alguma coisa eu vou lá e como. Às vezes eu até esqueço que eu tenho essa restrição ao glúten, porque no dia a dia eu como pão sem glúten, massa sem glúten. Dia a dia ali, realmente, a alimentação já é zero glúten, sabe? Tirando as contaminações e tal. Mas, pelo que eu notei, alimentos contaminados não me impactam muito. É realmente quando é uma quantidade muito grande de glúten. Então, hoje eu como mais, tipo, eu vou sair no final de semana, eu vou comer ali uma coisinha com glúten e tal, mas, tipo, eu já cheguei num ponto que eu não tô mais paranoica ou regrada, tipo, não, isso aqui tem glúten, não vou comer. Eu só vou lá e como, sabe? Eu até esqueço dessa minha restrição, porque já se tornou algo muito natural. Mas tem uma coisa também. Hoje em dia, eu sou mais liberal em relação ao glúten do que eu era antes. Só que hoje eu também tenho um estilo de vida muito mais saudável. Então eu faço exercício todos os dias, eu tenho uma boa noite de sono, na maioria das vezes. Faço meditação com frequência. Então eu realmente tive uma mudança de estilo de vida. Então também não sei até que ponto essa minha mudança de estilo de vida não fez com que eu pudesse comer mais glúten, sabe? De repente, se eu tivesse com o mesmo estilo de vida que antigamente, se eu comesse um pouquinho de glúten já ia me dar alteração. E assim, gente, uma coisa que eu sofro até hoje, assim, a dificuldade de encontrar profissionais decentes. A maioria dos médicos, eles tratam teu corpo como caixinhas. Tem a caixinha do psicológico, tem a caixinha da parte gastrointestinal, a caixinha do não sei o quê. Gente, o corpo é um sistema integrado. Se a tua cabeça não tá bem, o teu corpo não vai tá bem. E vice-versa. Não tem essa de, não, isso aqui não tem nada a ver com isso. Cara, se uma parte do teu corpo não tá legal, isso pode até tá vindo de outra parte do corpo e com certeza isso vai influenciar em toda a tua saúde. Então eu fico puta da cara com esses profissionais que tratam o corpo como segmentos, sendo que não é assim. Eu ainda não encontrei um gineco decente, assim, que eu vou com frequência. Teve um que eu fui, gente. Assim, endometriose pode causar infertilidade, tá? Eu não sei se eu sou infértil ou não. Iremos descobrir daqui uns bons anos. Ele disse assim, acho que tem que congelar óvulo. Gente, eu com 22 anos na cara. Tinha 21 na época. Sério, amigo? Tu vai pagar pra mim? Porque assim, eu não tenho ideia quando deve ser congelar óvulo, mas assim, não deve ser muito barato, né? Eu tava indo pra ele ver meus exames, pra ver como é que tava a minha situação, e o cara manda eu congelar óvulo. Tipo, amigo, minha preocupação é outra agora. E eu não tenho nem orçamento pra isso. E aí eu comentei com ele a questão do glúten, né? Tipo, eu tirei o glúten, notei muita melhora. Gente, só faltou ele me chamar de louca na consulta. Não, mas isso não tem nada a ver. A parte intestinal não tem nada a ver com endometriose. Ele falou bem assim pra mim. Legal. Nunca mais tu vai me ver, amigo. Tchau. Realmente, eu não voltei mais lá e não vou mais voltar. Minha experiência com médicos tem sido bem complicada. Mas seguimos aí na procura, né?
É algo que me frustra demais, porque eu ainda procuro informações por fora, né? Tipo, teve esse livro que eu li, e esse assunto, assim, de saúde eu me interesso muito. Então, eu leio bastante livro técnico e tal, então eu tenho uma mínima noção. Mas eu penso as pessoas que, tipo, não tem como ir buscar esse conhecimento por fora e acredita totalmente no que o médico tá falando. Cara, essas pessoas estão ferradas? Tu imagina se a pessoa que realmente não tem essas informações escuta o médico falando, bah, mas não tem nada a ver essa questão do glúten. A pessoa, bah, o médico falou que não tem nada a ver, então acho que eu posso voltar a comer. Sendo que é algo que a pessoa viu que fez bem pra ela tirar o glúten. E muitos desses médicos que eu fui também falaram na cirurgia, né? Que muita gente que tem endometriose faz a cirurgia pra retirar aqueles focos. Cirurgia não vai te tratar, tu vai tirar aqueles focos. Já vi vários relatos de pessoas que fizeram essas cirurgias, ou tiveram que fazer várias, e ficaram com aderência, tipo uma cola nos órgãos. Tem todo o processo de cicatrização, né? Gente, eu não sou médica, eu não sou nada, tá? Mas tô aqui explicando por cima. Vai ter aquela cicatrização e vai formar um tecido que vai meio que colando tudo, sabe? É legal também só ficar fazendo cirurgia e não tratar o negócio. Também não tem um tratamento oficial, assim, porque é uma doença realmente misteriosa ainda. A retirada do glúten funcionou muito pra mim. Então opa, vou maneirar aqui no glúten, porque acho que é algo que vai ajudar a doença a não se desenvolver. Então acho que a gente tem que ver o que funciona melhor pra gente, o que faz a gente ficar pior, o que melhora, e assim vai. Como descobrir que eu tenho endometriose? Não tem fórmula mágica, né? É uma doença realmente silenciosa. Eu descobri por azar e sorte. Sorte por ter descobrido bem cedo, e azar por ter essa doença, né? Mas paciência. Se não tivesse sido essa crise muito forte que eu tive, eu não saberia e a doença ia estar se desenvolvendo dentro de mim. Uma coisa que eu indico a fazer é ficar atenta aos sintomas. Então, esses sintomas que eu comentei no início do vídeo eram coisas que eu sentia desde o início da minha menstruação. Eu menstruei com 12 anos, e desde então eu tinha esses sintomas, sabe? De fluxo muito intenso, de muita cólica, de alteração intestinal. É algo que é bom ficar atento, tipo, bah, como é que é o meu fluxo? Eu tenho esses sintomas? Se tu tiver, ficar atenta, ir num gineco e pedir exames pra dar uma investigada. E também ver se não tem nenhum histórico na família de problemas ginecológicos. Porque a minha mãe, ela tem problema, não lembro o que é, mas ela tem ali uns problemas no útero e tudo mais. E tem alguns fatores genéticos, tipo, eu sei que talvez as minhas irmãs podem ter endometriose também. Então, ficar atenta a isso. É uma doença muito chatinha de achar, porque não é todo exame que pega. Às vezes uma ecografia normal não vai pegar. Uma ecografia transvaginal normal não vai pegar. São exames específicos que tem. A ecografia transvaginal específica para endometriose, que é um inferno de fazer, horrível, mas funciona, eles conseguem ver bem. Também tem uma ressonância específica para endometriose, que também com um preparo horroroso. É tenso, gente. A vida de quem tem endometriose é complicada e humilhante, porque assim, é cada preparo que a gente tem que fazer que a tua dignidade ela some. São esses exames que eu saiba, né? Pelo menos são esses que eu fiz e que ajudaram a ter uma noção da dimensão da doença também e de onde ela tá localizada, né? No meu caso, a doença ela tá bem localizada nos ligamentos uterossacros, eu acho que é esse o nome. Pelo que os médicos falaram, é uma região que causa muita dor, tipo, quem tem endometriose nesses ligamentos sente muita dor, e por isso que eu tinha essas dores constantes, né? E também eu tenho no intestino e no próprio útero, que daí já é adenomiose, é uma coisinha um pouquinho diferente. Também vai depender muito da pessoa, e os sintomas que ela tem também vão depender de onde a doença está localizada. E uma dica, assim, que eu dou para quem tem endometriose, cuida muito da tua saúde, cara. Então, exercício, cuidar da mente também, muita terapia, meditação, aquele clichêzão básico. Realmente uma doença bem complicada, bem sofrida, assim, porque muitas mulheres vão descobrir com mais idade e daí a doença já destruiu tudo. Muita gente não consegue engravidar por causa da doença. Assim, é bem complicado. Tive sorte, realmente, de ter descoberto cedo, e ainda bem que ela ainda estava num estágio não muito avançado. Já estava num estágio profundo, ela já tinha penetrado ali em órgãos mais profundos, mas pelo menos ela não se alastrou tanto, sabe? É importante também a gente fazer exames todos os anos, principalmente quem tem endometriose, né? Fazer os exames específicos para ver se a doença aumentou, se não aumentou, enfim. E mesmo quem não tenha, fazer os exames periódicos básicos, né?
que é um inferno também, zero dignidade, mas coisas que as mulheres têm que passar, né, infelizmente. E se tu tem suspeita, tipo assim, eu tenho fluxo muito intenso, eu sinto dor na relação, meu intestino fica estranho, tu já tem alguns sintomas da endometriose, mas nunca encontraram nada, de repente conversa com teu médico e pede um exame mais específico, para tirar a dúvida. Porque o quanto antes a gente descobre, melhor. A gente consegue manejar melhor e evitar que ela se alastre tanto. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Mulheres, se cuidem, por favor. E até a próxima.